Justiça Eleitoral funciona, está presente, está na hora, as filas se abrem na mesma hora, se fecham, a rapidez do processo, o que diz com a eficiência do sistema. Não é qualquer gasto que pode ser custeado com os recursos do fundo partidário. Em apenas um ano, o desmatamento na Amazônia ultrapassou 160 mil hectares. Os responsáveis foram localizados e podem ter que pagar juntos mais de 2 bilhões de reais em indenizações. A tecnologia tem sido uma aliada que permite aos visitantes fazerem uma verdadeira imersão na história e na cultura do povo baiano. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal suspenderam o voto impresso nas eleições deste ano. Na sessão desta quarta-feira, o plenário entendeu que a impressão do voto, prevista na mini-reforma eleitoral de 2015, não deve valer para as eleições de outubro. Ao conceder a liminar por maioria 8-2, os ministros consideraram que a medida oferece riscos e compromete o sigilo do voto. A Justiça Eleitoral funciona, está presente, está na hora, as filas se abrem na mesma hora, se fecham, a rapidez do processo, o que diz com a eficiência do sistema. A potencialidade de risco é enorme, porque ao fato de ter um voto impresso permite, que nesse modo como foi construído, permite que aquele que queira determinar o voto de cabresto ameace dizendo, olha, o voto impresso eu vou ter, é como descobrir. Diante dos argumentos trazidos por ambas as percepções, entendo pela presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora em relação ao resultado útil da demanda. Há um problema do alto custo da implementação. Segundo as informações, um custo de aproximadamente 2 bilhões de reais num país que vive a crise fiscal que o Brasil está vivendo e que a impressão aumenta o risco da quebra de sigilo. Voto eletrônico no Brasil faz parte de uma decisão estratégica do Estado brasileiro muito mais complexa do que possa parecer uma primeira e desavisada leitura. Razão pela qual mudanças ou rupturas abruptas do modelo em curso tendem a produzir, isto sim, consequências indesejadas, de alto risco e, a mais das vezes, imprevistas. Se quiser evitar a fraude, não basta imprimir o voto. É preciso empreender, quiçá, uma profunda modificação nesse sistema eletrônico que nós estamos praticando com sucesso há muitos e muitos anos. Não se revela legítima, todos o sabemos, senhor presidente, qualquer deliberação do Congresso Nacional, mesmo em sede de emenda à Constituição, que atinja esse núcleo essencial, consubstanciador das decisões políticas fundamentais subjacentes ao Estatuto Constitucional. Já os ministros Gilmar Mendes, relator, e Dias Toffoli consideraram que não há inconstitucionalidade na impressão do voto, mas que ela deveria ser de forma gradual, respeitando os recursos do Tribunal Superior Eleitoral. Para imprimir o registro do voto, gasta-se muito. A contrapartida seria um ganho de confiabilidade, o qual ainda é bastante incerto. Evidentemente que comungo de todas as análises que foram feitas pelos votos que acompanharam o ministro Alexandre de Moraes e também do voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e por isso eu peço vênia divergência e vou acompanhar o relator, senhora presidente. Ainda durante a sessão dessa quarta-feira, o plenário elegeu o ministro Marco Aurélio para ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Edson Fachin também será reconduzido para o TSE. Os dois vão integrar a Corte Eleitoral nos próximos 2 anos. E agora vamos ver a pauta da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Servidor público é o primeiro tema da pauta da sessão plenária desta quinta-feira, com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre concurso público das carreiras de coordenador técnico judiciário e de assistente técnico do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça é o segundo tema, com outra ação direta de inconstitucionalidade sobre edital de abertura de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro no Estado de Minas Gerais.
Reforma agrária é tema com uma reclamação, onde se questiona caso de pedido de desapropriação formulado pelo INCRA. O último tema do dia é Tribunal de Contas, com 2 ações diretas de inconstitucionalidade, onde se busca saber se é inconstitucional dispositivo que determina a composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Ministério Público Federal denuncia ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e outras 61 pessoas na Operação Câmbio Desligo. O repórter Rafael Oliveira, ao vivo, tem mais informações sobre essa operação, não é mesmo, Rafael? Boa tarde. É sim, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Justiça. A Operação Câmbio Desligo é um desdobramento das investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro. Essa é a 24ª denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele já foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Além de Cabral, também está entre os 60 denunciados Dário Messer, apontado pelo Ministério Público Federal como o doleiro dos doleiros. Eles são acusados de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção contra o sistema financeiro internacional. Cadu. Obrigado, Rafael. Tribunal Superior Eleitoral analisa a prestação de contas de partidos políticos. Esse foi um dos destaques da sessão de hoje. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram a aprovação com ressalvas da prestação de contas de 2011 do MDB, que se chamava Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, naquele ano. Apesar de manter a aprovação, o TSE considerou que o partido não precisa mais devolver os R$312 mil referentes a um contrato com uma empresa de comunicação. A maioria do plenário seguiu divergência iniciada pelo ministro Admar Gonzaga, de que a documentação apresentada pela legenda atendia às exigências da resolução da época. É possível e necessário exigir, discriminação precisa dos serviços contratados. Isso já era indicado pela jurisprudência do tribunal. E a comprovação de que os serviços são vinculados à atividade partidária, pois não é qualquer gasto que pode ser custeado com os com os recursos do fundo partidário, mas apenas aqueles contemplados no artigo 44 da Lei 9.096. Estes eram os parâmetros da época, e assim entendo que a glosa dessa despesa se mostra equivocada da vênia. A aprovação com ressalvas das contas do Partido Trabalhista Cristão de 2011 também foi mantida. O PTC tentava diminuir a quantia que deverá devolver aos cofres públicos, mas o plenário sustentou a decisão anterior do tribunal ao seguir, por maioria, o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Sem entrar no mérito das ponderáveis razões trazidas pelo ministro Edmar, eu não me animaria em embargos de declaração a rejulgar a matéria. Por esta razão é que eu estou mantendo. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. O estado do Pará é o campeão quando o assunto é desmatamento ilegal. Em apenas um ano, o desmatamento na Amazônia ultrapassou 160 mil hectares. Os responsáveis foram localizados e podem ter que pagar juntos mais de R$2 bilhões em indenizações. O transporte de crianças no carro sem cadeirinha de segurança é proibido. Mas, mesmo assim, muita gente ainda não se conscientizou do perigo. O número de motoristas punidos pelo descumprimento dessa regra não para de subir. O uso das cadeirinhas para crianças que são transportadas em automóveis é obrigatório desde 2008, mas muitos condutores ainda colocam em risco a vida dos pequenos. No Distrito Federal, por exemplo, esse tipo de notificação vem aumentando. Em 2016, foram 3.609 casos. No ano seguinte, passou para 3.744. E de janeiro a abril de 2018, já se contabilizam 1.043 multas dessa natureza. Muitos falam que estão próximo de casa, ou que a criança está com sono, ou mesmo está doente, e para isso deixam a criança solta, trazendo muito risco para a própria segurança dela. Então, nesse caso específico, o pai não pode deixar que a criança determine a sua segurança no interior do veículo, e ele deve, sim, propor e exigir que a criança use o dispositivo. A legislação diz que menores de 10 anos de idade devem ser transportados no banco traseiro, sendo que até os 7 anos e meio as crianças precisam das cadeirinhas adequadas à idade.
No mercado existem várias marcas e modelos de cadeirinhas para bebês, o que gera nos pais e responsáveis dúvidas na hora de comprar o produto. A gente está aqui com a Silvia, que vai ajudar a gente nessas explicações. Esse aqui, o Bebê Conforto, para bebês de 0 até 1 ano, ou então até completar 13 quilos, né, Silvia? Isso, exatamente, que é muito importante, né? Hoje em dia é obrigatório sair da maternidade já com um Bebê Conforto, né? Então você pode usar, no caso você vai instalar ele ao contrário, né? E assim você vai usar até 1 aninho ou 13 quilos. Aí fez 1 aninho, você vai colocar, já pode colocar nessa daqui, ela cresce junto com a criança e ela é de 9 quilos a 36, né? Então você pode usar, no caso aqui, 36 quilos mais ou menos até 7, 8 anos. O uso da cadeirinha impede que os menores sejam arremessados no caso de uma colisão. Em uma velocidade de 60 km por hora, por exemplo, se o carro bater de frente em um objeto fixo, a criança pode ser projetada como se estivesse caindo do 2º andar de um prédio. As exigências para o uso da cadeirinha não se aplicam aos veículos de transporte coletivo, de aluguel, aos táxis, aos veículos escolares e aos demais com peso bruto total de 3,5 toneladas. Quem descumprir as regras leva multa gravíssima no valor de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Esta advogada acredita que as campanhas educativas são importantes para orientar os pais. Tem uma série de informações extremamente específicas, então ela tem a informação com relação à idade, qual a idade a criança tem que utilizar, o peso da criança, a altura, o cinto de 2 pontas, cinto de 3 pontas. Então, existe uma série de informações onde os órgãos eles deveriam estar fazendo campanhas educativas, trazendo essas informações aos pais para que eles possam colocar a cadeirinha e utilizar da maneira correta. Os números do desmatamento no Brasil são alarmantes. Um projeto do Ministério Público Federal que mapeia áreas afetadas e identifica os responsáveis reforça a necessidade de frear os criminosos. Levantamentos realizados por órgãos fiscalizadores apontam que a maior parte das queimadas é provocada pelo homem. Os prejuízos são incalculáveis. O homem, através da sua ambição, um desejo muitas vezes irracional de produzir em áreas muitas vezes não adequadas, em buscar outras alternativas, ele acaba levando a um modo, muitas vezes, que extrapola qualquer nível técnico para o meio ambiente. Para tentar reduzir os danos, o Ministério Público Federal realiza um trabalho para identificar e multar os responsáveis por meio do projeto Amazônia Protege. É feito um mapeamento dos pontos de queimada e o relatório é enviado aos estados. Apenas na segunda fase do projeto foram localizadas 2.300 pessoas ou empresas responsáveis pelos desmatamentos em 1.550 áreas nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Um total de 162 mil hectares. Com isso, o pedido de indenizações na Justiça chegou a 2,6 bilhões de reais. Um sistema que casa as informações de satélite com os bancos de dados oficiais. Nós conseguimos, com essas imagens de satélite, definir precisamente, né, o polígono onde ocorreu a devastação. De acordo com o levantamento do MPF, o Pará é o campeão de áreas desmatadas, totalizando 47 mil hectares. Apenas no estado foram identificadas 625 pessoas responsáveis pelas queimadas. Em seguida estão Mato Grosso e Rondônia. O subprocurador da República responsável pelo projeto do MPF garante que os desmatadores não ficarão impunes. As pessoas vão notar que essa conduta ilícita, né, esse padrão de conduta ilícita, ele vai gerar uma venda casada, porque toda vez que as pessoas cometerem esses ilícitos, nós entraremos com ações contra os responsáveis. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito ambiental, Nelson Buganza. Obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Cadu. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Vimos na matéria a respeito do trabalho de fiscalização e quando falamos em desmatamento, particularmente se considerarmos a Amazônia, sem falar do resto do país, é uma área enorme para a fiscalização. Não apenas pelo Ministério Público, mas por todas as instituições. É um trabalho que tem uma dificuldade muito grande para ser efetivado, doutor?
É um trabalho hercúleo, eu diria. É um trabalho que é como enxugar gelo. Falta pessoal, falta recursos e também nós temos um grande problema que é exatamente a questão de que falta efetividade das políticas públicas, principalmente na questão da punição, Cadu. Esse que é o grande problema. Agora, as penas são brandas, então, o que acaba dificultando esse sistema todo? Com certeza. Incentiva até às vezes, incentiva, né? Porque o que acontece? Nós temos que ter um ideal que toda essa questão está revestida de uma questão econômica. Ora, o desmatador, ele tem os mercados para colocar o produto. Isso é inegável. Ora, era muito mais fácil, então, impedir-se o quê? A venda. Essa situação da efetividade das políticas públicas e também em relação a das penas penais, principalmente as penas penais, porque há aqui uma divisão, é necessário que até transmitir para a população, né, uma divisão, no seguinte sentido: há a pena administrativa de embargo da propriedade, é importante colocar isso aí, e há uma pena criminal, no caso do desmatamento. Nesse contexto, o que é e como se encaixaria a chamada logística reversa? Olha, a logística reversa, ela tem tudo a ver com isso também em função da questão econômica. O que é uma logística reversa? Logística reversa é a questão, é um meio entre o social e econômico. Como é a situação também do desmatamento? Ele é um meio entre o social e o econômico. Ora, era muito mais fácil para a logística reversa, que nada mais é do que você retirar do mercado computadores, pilhas, que estão sendo enterradas aonde? No meio ambiente, estão destruindo o meio ambiente, certo? Você também punir as empresas com penas muito mais severas, no sentido de obrigá-las a realizar esse tipo de trabalho. Olha, você tem que retirar as pilhas, os computadores, os pneus, porque isso não se degrada. Ou seja, e um detalhe muito importante que também falta isso também muito ao desmatamento, uma fiscalização efetiva e punições severas. Porque na logística reversa é um dever da empresa, né, descartar esse material de forma adequada, mas muitas vezes a empresa não tem esse interesse. Qual o retorno que a empresa teria? Nenhum. Ela não tem nenhum retorno. O que ocorre no Brasil é que as empresas ainda não tiveram essa situação da questão social, a questão da sustentabilidade, a que elas estão, tem que ser demonstrado isso à sociedade, certo? Agora, doutor, eu percebo então que, na verdade, nós temos uma situação que é o fato de que a questão ambiental, às vezes, ela é tratada como se fossem compartimentos separados. Falamos do desmatamento e a questão da política reversa, ela incidia em outras questões que acabam incidindo no desmatamento, embora a empresa possa dizer, mas eu não faço desmatamento, eu não tenho nada com isso. Na verdade, tem. E tem bastante, porque o que acontece? Você já imaginou pneus a céu aberto? Você produz tanto uma penalidade à sociedade em função daquele material não ser reciclado, como também isso pode trazer aí um foco à saúde de dengue também. Ou seja, a logística reversa, como o desmatamento, ela tem um viés econômico e é isso que precisa ser combatido. Ok, agora o seguinte, na Semana do Meio Ambiente, para a gente finalizar aqui a entrevista, né, eu queria que o senhor orientasse o cidadão sobre a necessidade de se proteger o meio ambiente, ao nosso futuro, né, Cadu, que está em jogo. Qual a orientação que você dá para quem está em casa? Olha, eu volto a colocar aqui uma coisa que eu sempre falo, mas é como falar ao vento, né? A questão da conscientização. Se nós não tratarmos as gerações futuras no seguinte sentido, o nosso planeta, ele não é nosso, ele não é dessa geração, ele pertence à geração futura. Nós apenas estamos emprestando o planeta daquelas gerações que estão em idade tenra. Ou seja, se nós não conscientizarmos aquelas crianças, principalmente com relação à água, ao consumo de água, ao consumo, ou mesmo também em relação ao desmatamento, em relação à logística reversa, nós não faremos eco nesse país.
Tem que começar agora, já, né? Já. Exatamente. Ok, obrigada mais uma vez pela participação, por todas as informações, sempre, doutor Buganza, né? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, viu, Cadu? Agradeço, Rafaela, tá? Pela participação. Muito obrigado. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, no quadro Profissões, você vai conhecer a profissão de museólogo. Até já. A tecnologia tem sido uma aliada que permite aos visitantes fazerem uma verdadeira imersão na história e na cultura do povo baiano. A segunda conferência do ciclo de palestras Cidadão no Plural, palestras para compartilhar pensamentos e ideias, e sobre o tema Vida Profissional, Afetiva e Social, existe um equilíbrio possível?, de Ana Beatriz Barbosa Silva, será realizada amanhã às 4h na sala de sessões da segunda turma, no Supremo Tribunal Federal. O público-alvo são ministros, conselheiros e servidores do STF e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. A cobertura completa você confere amanhã no Jornal da Justiça, segunda edição. O plenário do Superior Tribunal de Justiça elegeu o ministro João Otávio de Noronha como novo presidente da Corte para os próximos 2 anos. A nova vice-presidente será a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Seguindo o critério de antiguidade, o ministro João Otávio de Noronha foi eleito por aclamação para assumir a presidência da Corte no biênio 2018-2020. No discurso, o ministro João Otávio de Noronha defendeu o prestígio do STJ como intérprete da lei e falou da intenção de investir em ferramentas de modernização tecnológica na Corte. É hora de investir pesado na inteligência artificial, mas não por discurso, não para ser o primeiro ou o segundo, mas é só com investimentos tecnológicos na inteligência artificial que nós vamos acabar com os longos estoques de recursos repetitivos. É hora de privilegiarmos a eficiência dos bons servidores. É hora de reformarmos para atingirmos essa eficiência. João Otávio de Noronha é o atual Corregedor Nacional de Justiça e ministro do STJ desde 2002. Ele já foi diretor-geral da Infam e por mais de 2 anos ocupou a cadeira do STJ no Tribunal Superior Eleitoral. No final de agosto, quando a ministra Laurita Vaz encerrar o mandato na presidência do STJ e passar a gestão para o ministro João Otávio de Noronha, o cargo de Corregedor Nacional de Justiça, ocupado por ele, vai ser exercido pelo atual vice-presidente da Corte, ministro Humberto Martins. Durante a sessão, o ministro Mauro Campbell Marques foi eleito diretor da revista do STJ, em substituição ao ministro Luiz Felipe Salomão. Eles cuidam da memória e das relíquias que envolvem uma determinada história. São os museólogos. Você conhece algum? Eu conheço, Cadu. Veja agora no quadro Profissões como é este trabalho de estar à frente de um museu. Uma imersão na arte e na história de diferentes culturas e costumes. Os museus são fundamentais para o resgate e a preservação de memórias. Cada um com sua linguagem, mas uma coisa todos têm em comum: o encanto do aprendizado, da transformação e as reflexões que despertam em seus visitantes de diferentes idades. As pessoas têm, às vezes, ideias, é coisa velha. Não são coisas velhas, né? São objetos preservados que, através deles, a gente conta a nossa própria história. Então, é importante a gente conservar para que futuras gerações conheçam como se vivia antigamente. Esses lugares são realmente fascinantes. Segundo o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, existem 3.800 deles em todo o país. Aqui na Bahia são 180. E esse aqui, o Museu de Arte da Bahia, é o mais antigo, fundado em 1918. Cada peça conta uma história. O MAB é um museu de arte decorativa e possui em torno de 14 mil. Aqui temos um quarto do século XIX, com todo o mobiliário que remete ao estilo de vida da sociedade à época. É o museólogo quem faz essa comunicação entre o passado e o presente, preservando no imaginário os detalhes do que um dia foi realidade. Ele pode ser um museólogo conservador, ele pode ser um museólogo restaurador,
ele pode ser um museólogo administrador e ele pode ser um pesquisador. Essa sala é a Sala Caribé. Nós temos aqui 27 painéis feitos por Caribé, 27 painéis em cedro. Os maiores têm 3 metros por 1,10 e são a representação de 27 orixás. A nossa profissão ela é pela graduação, também pelos mestrados e doutorado e pós-doutorado. A regulamentação da profissão foi em 1984, dezembro de 1984, a partir de muita luta de vários profissionais que já trabalhavam com patrimônio e em museus. Diferente da ideia de que os museus sejam lugares parados no tempo, esses espaços estão em constante transformação, principalmente com os atuais avanços tecnológicos. Aqui no espaço Pierre Verger da fotografia baiana estão reunidas obras de diversos autores, entre elas a do próprio fotógrafo que dá nome ao espaço. A tecnologia tem sido uma aliada que permite aos visitantes fazerem uma verdadeira imersão na história e na cultura do povo baiano. Não é um espaço de tecnologia, um espaço onde a tecnologia, no primeiro tempo, permite de apresentar uma quantidade importante de material, usando projeções, usando televisores, isso é uma coisa. Aí depois, de fato, a tecnologia também, ela permite assim, uma interatividade que é interessante, eu acho, para um museu em Salvador, no sentido de democratizar um pouco o museu. É uma coisa apaixonante, porque você ler muitos livros sem você passar a página, porque você lidar com patrimônio é você conhecer pessoas, trajetórias de vida, e isso encanta e enriquece muito. Como nós vimos aí na reportagem, né, Cadu? O museu em Salvador, na Bahia, temos também vários museus em todo o Brasil do judiciário, né, Cadu? Como você bem salientou, o trabalho que é feito aqui de visitas que podem ser agendadas, inclusive, de preservação da memória, aqui no Supremo Tribunal Federal também. Com certeza, Cadu. Então, o Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã. Obrigada pela companhia. Obrigado pela audiência. Nos encontramos daqui a pouco, às 2 horas da tarde, no Direto do Plenário. Uma boa tarde para você.